E vamos ver o que é que eu tenho para aqui para dizer hoje. Eu pedi uma garrafa de água, se faz favor, que é o meu ordenado. E eu por acaso estou mesmo a precisar de uma garrafa de água. Quer dizer, eu não preciso da garrafa, não é? Eu preciso do que está dentro da água. É como esta música diz, que o Senhor é o nosso respirar, não é? Ele não é o respirar, é o ar para nós respirarmos. Mas é isso mesmo. Olha, enquanto eu bebo a aguinha, pergunta à pessoa que está ao teu lado assim, olha, gostaste do evento de ontem? As espinhas estavam boas? Foi um justo vencedor? Quem ganhou? Amém. Quem é que teve cá ontem? Não foi bem engraçado? Foi fantástico, né? Até vimos o Danilo a sambar. Foi uma coisa que não sei se podemos dizer sambar, mas foi fantástico. Foi muito divertido. É sempre um evento engraçado da nossa casa para nós relaxarmos um bocadinho e conhecermos alguns talentos novos da nossa casa. Alguns que não são talentos, mas insistem, mas faz parte do processo. Muito bem. Hoje o tema da mensagem é: vamos escolher quem nós queremos ser. Ok? Por isso vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: quem tu queres ser? Agora vira-te para a segunda opção, que é outra pessoa ao lado, e diz: olha, desculpa, mas quem é que tu queres ser? Não é nada contra, mas às vezes é a vida, é mesmo assim. Muito bem, por isso vamos abrir em João 8. 8:1. Abrir, ligar, ler, ver ali do nosso projetor que, se Deus quiser, para o mês que vem já vai ser um painel de LEDs. Estamos a ver, olha, orem ao Senhor para que o barco não leve um míssil lá quando passar ali por aquela zona, porque o barco está a passar por aquela zona, então se levar uma bujarda, estamos desgraçados mais 3 meses à espera do LED. Mas ele vai chegar, sim ou não? Muito bem, muito bem. Já abriram, já ligaram em João 8. E diz assim: Jesus voltou para o Monte das Oliveiras, contudo no dia seguinte, de manhã cedo, encontrava-se de novo no templo. Em breve se juntou uma multidão e, sentando-se, começou a falar-lhes. Enquanto falava, os especialistas da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e puseram-na diante do povo. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que a apedrejemos. O que dizes? Procuravam assim levá-lo a Jesus, a afirmar alguma coisa que pudessem usar contra ele. Jesus, baixando-se, pôs-se a escrever na terra com a ponta do dedo. E eles teimavam em ter uma resposta. Então, endireitando-se, disse: está bem, apedrejem-na, mas que a primeira pedra seja lançada por aquele que nunca tenha pecado. E curvando-se de novo, continuou a escrever no pó do chão. E começaram a afastar-se um a um, principiando pelos mais velhos, até que ficou só Jesus com aquela mulher. Tornando a erguer-se e vendo apenas a mulher, perguntou-lhe: onde estão os teus acusadores? Nenhum sequer te condenou? E a mulher respondeu: não, Senhor. E Jesus disse-lhe: também eu não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Amém. Este texto é muito interessante. É um texto que já foi pregado milhares de vezes em milhares de igrejas, em dezenas, em muitas línguas. Mas é um texto que nos enriquece muito. Porque nós aqui temos três tipos de pessoas completamente diferentes. E vamos falar sobre a mulher, vamos falar sobre os acusadores e vamos falar sobre Jesus. E a verdade é que todos nós somos como aquela mulher. Se nós pensarmos, aquela mulher foi... Isto não é uma suposição. Ela foi encontrada a adulterar com outra pessoa. Ou seja, que não era para adulterar não pode ser o marido, não é? Foi apanhada a fazer o que não devia, ou com o marido de outra,
ou com uma pessoa que não era casada. E segundo a lei de Moisés, segundo a lei mosaica, este tipo de pecado era condenado com apedrejamento até à morte. E a verdade é que ela fez o que era certo ou não? Ela não fez o que era certo. Ela pecou. E se nós pensarmos, nós somos iguais a esta mulher. Se nós pensarmos, todos nós erramos. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Algumas dessas falhas são visíveis por todos. E tal como os fariseus e como os escribas e os conhecedores das Escrituras identificaram aquele erro, alguns erros nossos, as pessoas conseguem identificar-nos. Outros desses erros é a nossa família que apenas os conhece. Outros são os nossos colegas de trabalho. Outros somos somente nós próprios. Mas todos nós somos dignos de sermos condenados. Sim ou não? A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, a Bíblia diz que todos nós erramos e todos nós devíamos ter o mesmo destino final do que esta mulher. Ou seja, todos nós devíamos morrer, não apedrejados, porque há quem morra apedrejado porque tem pedras nos rins, não é? E diz que mói bastante, mas não temos que morrer apedrejados, mas todos nós somos dignos de ir para o inferno. Todos nós somos dignos da acusação. São acusações verdadeiras, não são acusações infundadas, não existe aquela coisa como existe na lei, em que todos nós, até prova em contrário, somos inocentes. É ou não é? A verdade é que todos nós não somos inocentes. Todos nós somos culpados. Então todos nós acabamos por estar também na posição desta mulher. E às vezes somos nós que nos culpamos a nós próprios, somos nós os próprios acusadores, em que nos martirizamos porque eu fiz isto outra vez, eu pequei isto outra vez, eu masturbei-me novamente, eu vi pornografia, eu traí a minha mulher, eu não estou a ser fiel ao Senhor, eu não estou presente na igreja. E podemos ser nós a acusar-nos a nós próprios do nosso próprio pecado. No entanto, também podem ser as outras pessoas que nos acusam, a nossa família, pode ser tanta pessoa. Pode ser a nossa casa, pode ser os nossos amigos, pode até ser a malta da igreja. E temos estas outras, que é a outra segunda personagem, que são os acusadores. E é muito interessante porque há coisas que somente nós nos acusamos a nós próprios, mas a verdade é que nós somos baleados diariamente por acusações vindas de fora. Quem é que já se sentiu nesta pele? Olha, isto é muito engraçado quando algum miúdo ou adolescente ou jovem faz uma porcaria, ou tipo monta uma cena mal, ou estragou-se alguma coisa, nunca foi ninguém, mas foi toda a gente aponta o dedo, ok? Isto é muito engraçado, todos nós apontamos o dedo. E neste caso específico, quem acusou esta mulher eram pessoas cristãs, pessoas tementes ao Senhor. Cristãs não eram cristãs, peço desculpa, isto foi uma heresia, porque ainda não havia o cristianismo. Estava a iniciar o processo. Mas eram pessoas que cultuavam a religião judaica. Eram pessoas, se aculturarmos hoje com a nossa realidade, eram cristãos. A verdade é essa. Vinham à igreja todos os dias, eram pessoas fiéis ao Senhor, eram fiéis no seu compromisso de uma realidade da igreja. Mas a verdade é que estas pessoas, que deviam ser as pessoas mais fantásticas, as pessoas mais extraordinárias e as pessoas mais exemplares, eram as pessoas que mais acusavam aquela mulher. E é interessante porque nós vemos que eles estavam disponíveis para apedrejar uma mulher por um erro. Eles estavam a cumprir a 100% aquilo que Moisés tinha dito. Mas a intenção deles era levar aquela mulher a julgamento. Isto é muito interessante porque eles pegaram naquelas pedras e em vez de usarem as suas mãos para ajudar aquela pessoa, para reconciliar, eles pegaram e usaram as suas mãos para destruir alguém. E é importante que nós tenhamos consciência, se nós enquanto cristãos temos uma vida e uma realidade de igreja diária, se nós não temos usado as nossas mãos, não para ajudar as pessoas, mas para mandar pedras para elas. Se nós não temos usado as nossas mãos, em vez de edificar, mas para destruir. Porque era isto que eles estavam a fazer. Deus fez-nos com mãos para nós edificarmos, para nós criarmos
pontes. Mas o que esta rapaziada estava a fazer, eles estavam a edificar muros, estavam a destruir as pontes, estavam a separar as águas. E isto deve colocar em nós um grande sentido de responsabilidade. Eu estava a falar no nosso IAC dos jovens, estava a falar um pouco sobre isso e estava a falar sobre aquele texto de Mateus 7, em que diz assim, olha, nós tentamos acusar o irmão, até podemos ler, vamos abrir em Mateus 7, 1 a 5, vamos lá, eu acho que é interessante. Parece-vos bem? Sim? Ou nem por isso? Vamos lá. E diz assim, julgar os outros. Não julguem e não serão julgados, porque a maneira como julgarem é a medida que usarem para medir será usada também para vos medir. E porque te has de preocupar com a palha do olho do vizinho quando tens uma tábua no teu próprio olho? Como podereis dizer, irmão, deixa-me ajudar-te a tirar essa palha do teu olho, quando afinal tu mesmo tens uma trave no teu? Isto é hipocrisia. Liberta-te primeiro do teu em que tens na vista, e então poderás ver para ajudar o teu irmão. Isto é interessante porque nós somos muito assim. E se nós virmos depois do que Jesus diz, olha, então quem não peca, manda a primeira pedra. É interessante porque este texto diz que os mais velhos foram o primeiro a ir-se embora. E a verdade é que nós somos tão bons a encontrar os erros nos outros. Somos ou não somos? Eu sou muito bom. Alguém também é bom? Vamos lá. Quem é que é bom a encontrar? Sejamos sinceros. Eu sou fantasticamente bom. Se quiserem que eu diga alguma coisa, só para ver a minha capacidade. Por exemplo, o Danilo. O Danilo... Não vou falar aqui em público. Mas a verdade é que nós somos muito bons a encontrar os erros dos outros. Somos tão fantásticos. E eu estava a dizer e estava a partilhar com os jovens o meu erro nesse sentido, que é, eu vivo na igreja desde sempre, eu só não nasci na igreja porque a minha mãe deve-me ter tido numa quarta-feira ou numa terça-feira, porque se fosse num domingo ou num dia de reunião, dizia assim, olha, a criança está a nascer, e eu tinha nascido ou na casa de banho da igreja, ou nos corredores, ou uma coisa assim. Mas eu já sou praticamente um dinossauro de vida de igreja. A verdade é essa. Eu às vezes sinto-me um bocado dinossauro. E eu até me considero uma pessoa tolerante, mas eu estou-me a considerar, e cada vez mais estou-me a tornar um acusador dos que não são tolerantes. E, ou seja, eu acabo por me tornar um igual a eles. E isto é uma coisa que nós temos que refletir. Pensa só. E eu às vezes sou assim. E depois estava a falar com os meus miúdos, que já não são miúdos, já é gente grande, alguns até já namoram e vão casar e tudo mais e trabalham. Mas eu estava a falar comigo que... eu olho para mim e digo assim, eu não sou perfeito, não. Mas Fónix, comparado com alguns que dizem que são tchananã e que o Senhor acorda de noite para orar e nada contra, atenção, e que é Deus para ali, Deus para o outro lado, e depois eu vejo certas coisas e eu digo assim, Fónix, eu estou muito bem em relação a eles. Ou seja, e eu inconscientemente já estou a julgar aquela pessoa. E é isto que nós temos que refletir enquanto acusadores. Será que eu até olho para mim e digo assim, eu tenho falhas e eu quero melhorar, eu quero ser um cristão mais a sério e quero todos os dias ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Mas depois eu acabo e faço precisamente isto, que é, eu digo, Fónix, aquele tem a mania que é santarrão, já estou a julgar. Estão a ver? Nós temos que colocar algumas bandeiras e perceber assim, olha, Rodolfo, tu também estás a pegar na pedra e estás a mandar a pedra tal e qual como aos outros. A diferença é que tu não vês o erro do outro e não dizes assim, olha, Fónix, vamos levantar, vamos ajudar. Eu tenho esta forma de estar. Mas depois, aqueles que têm a mania que são os campeões, eu já parece que viro ao campeão igual a eles, mas contra eles. E isto nós temos que analisar mesmo o nosso coração, porque nós podemos estar a ser fariseus, achando que não somos fariseus. Nós podemos estar a olhar para os outros porque eles têm a mania que são santos e
e nós estamos também com essa mesma mania, ok? Por outro lado, podemos ser o tradicional, que é aquela pessoa que acha que é santarrona, lá estou eu a fazer o mesmo serviço, que acha que é santarrona e vê um jovem ou vê alguém a meter o pé na argola ou meter o pé na poça e a primeira coisa que quer fazer é mandá-lo abaixo e agora temos que fazer a justiça do Senhor porque isto e porque aquilo. Com isto não temos que ser tolerantes com o pecado, ok? Não é isto que estamos aqui a falar, não estamos a falar de libertinagem nem nada disso, mas estamos a falar, olharmos para aquela pessoa e dizer assim, olha, eu vou ser a ponta, eu vou usar as minhas mãos, não para te mandar uma pedra, mas para te levantar. Percebem? Faz sentido? Então nós temos que escolher se nós queremos ser os acusadores ou não. Se queremos ser os acusadores dos irmãos, se queremos ser os acusadores lá de casa, se nós queremos ser as primeiras pessoas que apontam o dedo e mostram, olha, tu falhas nisto e nisto e nisto. Eu acho que numa relação é importante nós termos uma relação aberta e haver comunicação. E há momentos para falar e dizer, e olha, por exemplo, quem é casado como eu, dizer, olha, Clicimara, pá, isto não está a ser bom, isto não está, e ela, Rodolfo, não estás a fazer bem isto, não estás a fazer bem aquilo. Isto é uma coisa, que é, vamos crescer juntos. Porque a verdade é que para nós tratarmos de uma coisa, nós temos que mexer na ferida, temos que lavar a ferida. E a ferida dói, não é? Outra coisa é, no momento da discussão, em que a gente está ali, que a mulher está com a TPM e tu tiveste um dia horrível no trabalho, e aproveitas e salta tudo. Estão a perceber a diferença? Nós temos que ter muita atenção se nós acusamos ou se não somos aquelas pessoas que fazemos a ponte. Ok? E por fim, temos Jesus Cristo, com a capacidade de levantar, com a capacidade de perdoar, de gerar empatia, de dar novas oportunidades, de erguer alguém, de fazer do velho novo. Isso é tão fantástico porque nós somos cristãos, nós temos de ter estas características. Não parte de nós a outra pessoa mudar, mas parte de nós ter esta capacidade de não julgar, de erguermos a outra pessoa. Porque tu podes errar hoje, eu vou errar amanhã, porque, pessoal, todos nós somos a mulher. Olha, tu podes não ser hoje a mulher, mas tu vais ser a mulher um dia. Tu hoje não és a mulher, mas tu já foste a mulher um dia. Ok? Não. Pronto, ali o Silvano já está a dizer. Quando é que eu fui a mulher? É no sentido figurado, Silvano. É no sentido figurado. Apesar de nós temos uma Miss que agora é uma mulher, mas pronto, isso já é outra parte. Mas a verdade é que todos nós somos os pecadores. Está melhor assim, pessoal? É mais... Sentem-se melhor? Todos nós somos os pecadores. Porque todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós temos momentos em que estamos muito bem. E todos nós temos momentos em que não vamos estar tão bem. Por isso, nós temos de ter a capacidade, como Jesus, de fazer isto. Que é não condenar as pessoas. Lembrem-se de uma coisa. Nós não somos acusadores. Acusador é o diabo. E lembrem-se de uma coisa, quem julga não é Jesus, é Deus, ok? Por isso é que nós lemos sempre antes da ceia, apesar de quem não julga é Jesus, porque Jesus é o nosso advogado, mas Jesus é Deus, está bem? Vamos aqui separar as águas. Mas, por isso é que nós lemos sempre na ceia, para nós nos julgarmos a nós próprios. Este é que é o exercício que nós temos de fazer. Nós é que nos temos que julgar a nós próprios. Nós temos de ter a capacidade de fazer esta autoanálise, de perceber o que é que estamos a fazer bem e o que é que estamos a fazer mal. Por isso é que Jesus aqui é a nossa inspiração. Deve ser quem nós nos espelhamos. Porque com a capacidade de não só não acusar inclusivamente os fariseus, porque Jesus não acusou os fariseus. Jesus só disse assim, quem não pecar, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ok? Jesus não disse assim, olha, então mas tu também já pecaste, tu também pecas e queres matar o outro. Estão a ver? Jesus não fez isto, Jesus não acusou. Jesus gerou pontos, Jesus gerou oportunidades. E nós, enquanto cristãos, temos que trazer esta cultura de gerar oportunidades, mesmo àquelas pessoas que já falharam 1, 2, 3, 4 vezes. E parece que cada semana é uma falha nova. Mas nós temos de ter esta capacidade, tal e qual como Jesus, de gerarmos novas oportunidades às pessoas. Porque somente assim estaremos a ser cristãos. No entanto, Jesus depois diz àquela mulher, agora vai e não peques mais.
Isto é muito interessante porque Jesus, ao dar uma nova oportunidade, Jesus também cria uma responsabilidade. E isto, enquanto nós pecadores, ou enquanto nós mulheres no sentido figurado, nós temos que perceber esta responsabilidade, que é depois de nós errarmos, depois de nós termos uma segunda oportunidade, nós temos uma responsabilidade associada a nós. E eu gosto sempre de falar deste texto que está em João 21:15. E quando puderes, podes colocar, em que fala que aqui foi uma pessoa que traiu Jesus, uma das pessoas mais próximas de Jesus, traiu, negou-o, e tinha acabado de dizer: Jesus, eu nunca te vou negar. Jesus, eu estou aqui por tudo para ti. Ele tinha acabado de cortar uma orelha de alguém para proteger o próprio Jesus. Mas passado poucas horas, tinha traído Jesus. E é interessante porque Pedro, depois de ter feito isto, Pedro voltou para a velha vida. E diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E a verdade é esta, é que Simão, depois de Jesus ter morrido, Simão voltou para a mesma vida. E o mesmo acontece às vezes connosco. Mesmo vivendo uma vida de igreja, nós às vezes recuamos, damos passos para trás. Às vezes nós voltamos a pecar, nós às vezes voltamos à má vida. Mas Jesus hoje pergunta-nos assim: tu amas-me mais do que a tua velha vida? Tu amas-me mais do que os teus prazeres da carne? Tu amas-me mais do que os prazeres momentâneos? Tu amas-me mais do que as tuas ambições, do que os teus sonhos, do que tudo aquilo que tu desejas? Onde é que está o nosso amor por Deus? Porque Jesus tinha acabado de dar uma segunda oportunidade a Pedro. Se nós lermos, Pedro estava a pescar, não tinha pescado nada, como já era costume, também não sei que pescador é que era aquele, que sempre que aparece a pescar nunca pesca nada. Jesus diz assim: vai e pesca e manda ali para aquele lado. Agora podia fazer uma piada política, mas não vou fazer. Jesus diz assim: pesca e manda as redes para aquele lado. E ele apanhou bué de peixe. E depois de estarem a comer, Jesus pergunta uma vez mais a Pedro: Pedro, tu amas mais a mim? Tu amas mais o meu propósito? Tu amas mais a minha missão, a missão que eu tenho para ti, do que a tua velha vida? Do que os teus desejos, do que a tua ambição, do que a tua carreira, do que aquilo que tu queres para ti? E aí, o que é que Simão diz? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus deve ser a resposta para nós todos os dias. Que é: então, se tu me amas, faz o que eu faço. Por outras palavras, se tu me amas, se tu não queres voltar àquela velha vida, faz o que eu faço. Cuida das outras pessoas, gera novas oportunidades aos outros. E isto deve martelar no nosso coração, porque todos nós somos como aquela mulher e Jesus já nos deu tantas oportunidades. Todos os dias Ele nos dá uma oportunidade nova. Mesmo quando nós falhamos, quando nós tomamos uma decisão errada, Ele dá-nos uma nova oportunidade. Nós voltamos-nos a sentir amados por Deus, nós sentimos o seu perdão, sentimos que voltámos e era como se nunca tivéssemos saído da sua presença, porque Ele recebe-nos assim. Mas Ele gera em nós uma responsabilidade, que é: se tu queres realmente isso, o nosso amor por Jesus é enorme, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez, que é cuidarmos uns dos outros, apacentarmos as nossas ovelhas, para quem tem o seu grupo de conexão, ou a nossa família, ou a pessoa que está próxima de nós. Vamos cuidar uns dos outros. Esta é a missão que Deus tem para nós. Não é apontarmos o dedo, não sermos acusadores, mas sim sermos pessoas que levantamos as outras pessoas. Por isso eu gostava de fazer hoje um convite e pedia que pudéssemos ficar de pé e chamava a banda. Como vocês já sabem, eu prego sempre pouco. Amém? Porque a seguir vamos... Eu gostava que nós possamos refletir o que é que nós temos sido. E em que estágio é que nós estamos. Se nós somos como aquela mulher e precisamos hoje de uma segunda oportunidade, ou de uma terceira, ou de uma quarta, ou a que seja, mas tu precisas de uma nova oportunidade. Se nós temos sido aqueles acusadores, ou se nós estamos como Pedro já e acabamos de ser perdoados, estamos com a garra toda e Jesus hoje quer nos colocar esta responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Amém? Por isso, onde tu estás, fecha os teus olhos e começa a fazer a tua própria oração
e começa e diz: olha Deus, ajuda-me, dá-me uma nova oportunidade. Se tu és o acusador, também há esperança para ti. Se tu és o acusador, tu és como a mulher, ok? E há uma esperança hoje para ti. Há uma oportunidade hoje para ti. Hoje há uma oportunidade para começares tudo do zero. Ou então uma oportunidade de decidir e dizer assim: Jesus, eu quero viver para ti. A minha missão é cuidar dos outros. A minha missão é fazer o teu querer em mim. Por isso, se tu te enquadras numa destas 3 pessoas, eu gostava que tu pudesses levantar a tua mão para que juntos, enquanto igreja, possamos orar. Possamos orar por ti e porque tu hoje não podes sair daqui da mesma forma. Não podemos sair daqui como acusadores. Temos que sair daqui como Simão Pedro, em que gerou uma responsabilidade e disse: eu vou fazer como tu, Jesus. Amém? Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Jesus, de podermos estar contigo todos os dias, Deus. E perdoa-nos, Senhor, porque temos sido tão acusadores uns dos outros. Perdoa-nos, Senhor, porque temos criado muros para separar, Senhor, e não temos criado pontes para unir-nos uns aos outros, Jesus. Por isso ajuda-nos, Senhor, e dá-nos hoje uma nova oportunidade. Dá-nos hoje um novo propósito, Senhor. Para que possamos, Senhor, tal como Simão, Senhor, dizer que te amamos, Jesus, e que assumimos esta responsabilidade, Jesus, de fazer como tu fizeste connosco, Senhor, nos dar novas oportunidades. Nós vamos gerar estas pontes com as outras pessoas, Jesus. Por isso, te entregue as nossas vidas, Senhor. Te entregue, Senhor, os nossos corações. E ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores, a ser pessoas parecidas contigo. Em nome de Jesus. Amém. A igreja, vamos dar um enorme aplauso ao Senhor, porque hoje é uma manhã de oportunidade. Amém.